tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 11 de outubro de 2015, um domingo. O verbete de hoje é de número 3.537, com 8 páginas, 51 alogias e 29 máximas. O tema: autorrealinhamento parapsíquico da especialidade mental somatologia. Quem escreveu esse verbete com muita propriedade e profundidade, professora Ila Rezende. A professora Ila, ela é natural de Aracaju, graduada em jornalismo e psicologia, especialista em psicopedagogia. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente desde abril desse ano, de 2015, e tenepsista desde 2003. O autorrealinhamento parapsíquico é o ato ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, ressignificar, reeducar, reordenar, reestruturar, redirecionar e aperfeiçoar o emprego das autoparapercepções fundamentado na racionalidade e na retilinearidade ortopensênica, a fim de qualificar e expandir a teática da interassistência. O holopensene pessoal do autorrealinhamento parapsíquico. O holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial. Os parapensenes, a parapensenidade, a busca da conexão ao holopensene dos amparadores extrafísicos, o ato de pensenizar profundamente, o ato de pensenizar de modo libertário, a ação de pensenizar o melhor para todos, o holopensene pessoal autorreflexivo, a retilinearidade da autopensenização, o holopensene pessoal da auto-organização, a reeducação da autopensenidade, o holopensene pessoal da mental somatologia, o holopensene pessoal da indolência intelectual. Na seção da fatologia, que apresenta 20 linhas, nós destacamos a dinâmica da auto-organização no burilamento do parapsiquismo, a especialização com linguagem técnica, a ativação do desassédio mental somático, as reciclagens intraconscienciais, a evitação da abstração superficial, o acúmulo de registro das vivências multidimensionais sem produção gesconológica, o investimento em vários cursos da Conscienciologia sem produção escrita, a desatenção às prioridades evolutivas, a saída da zona de conforto e das autocorrupções, a necessidade da autopesquisa e de estudos aprofundados, sistemáticos, teáticos, diante dos fenômenos parapercepciológicos, a eliminação das apriorismoses, a evitação da autossabotagem quanto à evolutividade lúcida, a eliminação do ato de pensar mal dos outros e de si mesmo. E da parafatologia, nós vamos destacar aqui a autoconfiança parapsíquica, a paragenética parapsíquica, a segurança íntima nos procedimentos multidimensionais, a manifestação parapercepciológica intensa e ininterrupta no acoplamentário, a autoconfiança e a tranquilidade íntima na realização das atividades interassistenciais multidimensionais, a projeção consciencial lúcida, as participações projetivas lúcidas junto às equipex do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, com a realização de tarefas interassistenciais complexas. Na parte do detalhismo, a autora do verbete, ela apresenta uma consistência de argumentos e de informações, a partir do momento em que há 28 sessões com 19 máximos. Então, um recheio conteudístico bem profundo, né, Ila? Muito bom. E do item remissiologia, dos 15 verbetes elencados, nós destacamos a agudização do autoparapsiquismo,
autodidatismo parapsíquico, autolucidez parapsíquica, avanço mental somático e parapsiquismo intelectual. Sem autopesquisa continuada, o parapsiquismo torna-se obsoleto e improdutivo, distanciando a consim do processo evolutivo e proexológico. Importa depurar as vivências extrafísicas. Você cultiva o hábito autopesquisístico diante das paravivências pessoais? Utiliza o parapsiquismo de maneira racional ou emocional? Costuma passar as paravivências pelo crivo do autodiscernimento? A filmografia específica traz 3 referências e a bibliografia específica traz 5 referências. Passando aqui para a mega-análise, que é realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos autocrítica, detalhismo, autolucidez, parapsiquismo, reordenamento, autopesquisas, autoorganização, esclarecimento, especialização, antidispersão, autoqualificação, autoeducabilidade, autodiscernimento, paraperceptibilidade, interassistencialidade, autoirracionalidade, parafenomenologia, mental somatologia, autoproexologia e reeducaciologia. Muito bom, Ila. Esse é o primeiro verbete? Primeiro. Mas já chegou assim com um top, né? Fala pra gente como é que você teve a ideia de trazer esse tema super interessante aqui para Pois é, Cristina. Primeiro, eu gostaria de agradecer, dar uma boa tarde aí aos teletertulianos, aos paratertulianos, aos amparadores intrafísicos e extrafísicos, relacionados aí ao parapsiquismo, às bioenergias e à interassistência. E também agradeço aí a mediadora, professora Epicom, Cristina Aracaki. Bem, em relação aí ao verbete, é o meu primeiro verbete, né? É o seguinte, primeiro eu fiz uma análise crítica do meu parapsiquismo. Aí eu observei que eu tinha facilidades desde criança com a clarividência, clareaudiência, pré-cognição, retrocognição, leitura energética, que é a psicometria, a projeção lúcida. Só que o emprego, a utilização do parapsiquismo, ele estava precário. Por quê? Porque eu tinha a vivência extrafísica, assistencial, mas eu ficava só registrando na na projeciografia, né? Na projeciografia. E não fazia análise crítica e não produzia nada. Então, essa condição, ela foi gerando em mim um incômodo, uma insatisfação, uma melancolia intrafísica. E aí eu resolvi dar um basta nessa situação, superar essa condição, porque estava afetando o aspecto da interassistência, estava limitando, eu não estava qualificando e nem expandindo a interassistência. E o caminho é o verbete. E eu estou aqui para resolver essa questão através desse verbete. Muito bom. Então aqui já é uma atitude prática rumo aí a ressignificação, como você coloca aqui, né? Do uso do emprego, né? Do seu parapsiquismo. Muito bom, professora. A verbetógrafa, professora Ila, estrangeirismologia, página 6, 4ª linha. Quais dicas otimizadoras do nosso upgrade cognitivo do parapsiquismo interassistencial mental somático? Que dicas você dá para fazer esse upgrade cognitivo? Bem,
essa expressão, o upgrade cognitivo do parapsiquismo interassistencial mental somático, essa alavancada de conhecimentos, ela vai depender exclusivamente de nós, de cada um de nós. Quem quer alavancar o seu parapsiquismo, o seu processo assistencial, tudo vai depender da sua vontade, da sua determinação, do seu posicionamento, porque muitas vezes o gargalo é difícil. Se você não persistir, você é capaz de desistir, empurrar e procrastinando. Então, não, aqui eu só vou explicar mais essa questão. Então, é você buscar por leituras, pesquisas, toda aquela experiência extrafísica que você tem, você ir aprofundando por meio de pesquisas. E aí o seu conhecimento ele vai ampliando, esse upgrade ele vai aumentando. Bom, pelo que a dica que você dá então, né, Ila, é você pesquisar, estudar, buscar, de repente outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, né, e a partir da interpretação dessas vivências de pessoas semelhantes também, você poder ter um acervo de informações trocar que possa ideias ajudar, também, trocar ideias, isso. né? Muito bom. Vamos continuar em estrangeirismologia agora, Ailton. Só que agora é na página 6 ainda, né? No final da 4ª linha, nessa mesma linha, no final da 4ª linha, tá? Qual é o top do refinamento parapsíquico? Você atingir o máximo do parapsiquismo, esse top ele está relacionado com o processo mental somático. Não tem como você refinar o seu parapsiquismo sem você desenvolver o mental soma, ativar os atributos mentais somáticos. Então, quanto mais você se concentrar cada vez mais, fazer associações de ideias, ter o discernimento ali, a autorreflexão, abstrair a essência de cada experiência extrafísica, tudo isso vai, a tecnicidade também é um fator importantíssimo. Você vê o nosso exemplo do Valdo Vieira aí, por exemplo, né? Os livros escritos, os tratados, olha a tecnicidade, olha a utilização de refinamento mental somático do exemplo que ele nos deixou através dos tratados. Uma questão que você colocou aí bem importante também, né, e a condição da pessoa aí começando a ver as sutilezas, né, em termos da paraperceptibilidade com esse senso crítico, né, que você está chamando bastante atenção, né. Essas sutilezas da paraperceptibilidade se consegue com esse refinamento realmente do senso crítico, né? Você menciona aqui várias vezes no seu verbete a condição da atleticidade, da autorreflexão, né? Da ponderação. Isso, principalmente na questão da interassistência, isso, né? Você ter as técnicas cada vez mais com precisão, sem muita prolixo, né? Sem ser muito prolixo, isso. E direto ali aquilo que a pessoa necessita. Não é você esbanjar conhecimento, é ir no ponto, o que é necessário aqui para a pessoa, o que eu preciso falar que vai ajudá-la. Muito bom. Agora vamos para a página 7, Ila, em pensenologia, na página 7, na 5ª linha da pensenologia. Como reverter o zigue-zaguear pensênico na confusão mental e as derrapagens pensênicas nas dispersões tão comuns no mundo digital, internet. A primeira coisa é você estabelecer a sua prioridade. Você estabelecendo suas metas, seus objetivos, isso vai facilitar todo o processo. Você vai evitar dispersões, você vai evitar ficar com aquele zigue-zague de pensamentos,
muitas vezes aconteceu comigo, aquelas enxurradas de pensamentos, e aí dificultando a minha priorização, a minha objetividade. Então, o que se faz nesse momento? Praticar as energias, isso é fundamental. O EV é uma técnica básica, mas é fundamental o EV nesse processo, porque ele vai te dar um equilíbrio interno, uma calmaria, e aí você vai poder coordenar melhor a enxurrada de pensamentos, por exemplo, e em relação à dispersão, né? Você está, por exemplo, no extrafísico, vivenciando uma experiência, e você, para focar na essência da experiência, você se perguntar ali, espera aí, o que eu tenho que fazer aqui, o que é importante aqui, tenho que focar em quê, qual é a prioridade desse momento, você ficar atento, utilizando a racionalidade o tempo todo. E o que você, como é que você vê, Ila, essa influência do mundo digital, né, da internet? A pessoa está o tempo todo checando o celular, né, o WhatsApp, não é isso? Ela já riu ali, ó, acho que está vestindo a carapuça ali. Pois entendeu? é preciso muito discernimento nesse processo. Ou ficar o tempo todo, né, no Facebook, ou na internet, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê os efeitos desse mundo digital, né? A gente pode dizer assim, do excesso, então, né, do mundo digital nesse auto-realinhamento parapsíquico. Então, para você não ser levado pela enxurrada aí de informações ou ficar perdido diante das conexões com os amigos, o discernimento aí também é fundamental. A prioridade do que é importante para aquele momento ali também é fundamental. Se você está estudando, por exemplo, um vestibular, estabeleça horários para entrar na internet, para conversar com os amigos, porque dessa forma você não vai prejudicar o seu estudo. E que mais? Posso acrescentar? Pode, vamos lá. Interessante, vindo para a Foz, no aeroporto eu encontrei um livro que o título era Conectados, mas muito dispersos. Tem tudo a ver com essa geração atual, né, de inversores. E não só de inversores, não, hein? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Smartphone. Mas, de experiência própria, eu comecei a perceber que é uma fuga mesmo, entrar na internet direto, no celular, e quando a gente corta isso, ou diminui, disciplina esse uso das redes sociais, a gente começa a se perceber melhor, começa a perceber os próprios pensamentos. Eu lembro que uma vez, no intercâmbio que eu fiz em Sydney, eu fiz uma caminhada de 8 quilômetros, cortei o celular e fui só eu e o amparador, né? E foi interessante, eu pude ver as intrusões pensênicas, o meu padrão pensênico. Você pode se perceber melhor. Então, o corte ou a disciplina do uso das redes sociais vai te ajudar a se perceber melhor e ver o que tem que continuar nos seus pensênicos e o que precisa ser cortado. Outra questão também que está me vindo aqui na mente agora é ficar antenado ao processo energético. Tantas vezes a gente acessa ali uma informação e começa a se sentir mal. E não faz a associação que pode ter sido de um e-mail, Sem dúvida. Então, também utilizar o assim, desassim nessas conexões. É importante, exatamente isso. Vamos lá agora na página 10, Ila. Em Paradoxologia, página 10, né? No final da primeira linha. Poderia explicar o paradoxo do ser humano ser livre e auto-aprisionar-se? Muitas vezes, mesmo inteligente, né, mesmo seres racionais, o ser humano ele se auto-aprisiona. Ele, em vez de se libertar e utilizar os atributos para alavancar o processo evolutivo, ele cria armadilhas para aprisionar-se em pensamentos patológicos, em pensamentos de autocorrupções, né? E as próprias crenças, condicionamentos também. Isso mesmo. Magos, né? Emoções.
É bem importante. Dentro desse assunto da internet que a gente estava falando, né, pegando o gancho com a pergunta anterior, você vê, o mundo digital hoje em dia nos dá uma liberdade incrível, né? Ou seja, liberdade de escolha, liberdade de opção, né? Liberdade de comunicação muito grande, né? Nós podemos nos comunicar com daqui para qualquer lugar do mundo, qualquer ponto do planeta. A liberdade de nós termos acesso a informações, a notícias, né? Pelo menos aqui nos países democráticos, tem uns que não são, não. Na China tem coisa que você não tem, não é tão liberdade assim, não. Mas, de modo geral, o mundo digital tem nos assim, contribuído muito para esse nosso estado de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas, pelo uso indevido, como você falou, né, irracional, irrefletido, excessivo, acaba se aprisionando, porque fica viciado naquilo. Então, hoje em dia tem tratamentos voltados para pessoas que são adictas, né, que são viciadas em internet, mundo digital e tudo mais. Então, esse é um tipo de aprisionamento. Né, Cristina, se perde, se afasta das metas evolutivas. E as energias se dispersam muito também. Muito, né? Tem a questão toda da dispersão em todos os sentidos. Vamos lá, tem um livro também que fala, se eu não me engano, o que a tecnologia, o que a internet tem feito com a mente dos jovens, né? Isso, Que é bem interessante, que mostra assim o processo, principalmente dessas mensagens tudo curtinha, que é coisa muitas vezes do WhatsApp, do Facebook, de um negócio curtinho, que é só um negocinho e a pessoa, só que é todo papo superficial. Isso. Toda conversa bem superficial. Uhum. Então, cada vez a pessoa consegue ler, até inclusive as palavras, né? Vão assim sendo muitas vezes, como é que eu vou dizer, uma palavra, em vez de falar final de semana, FDS. Uhum. Vai tudo cortando, entendeu? Usando uma só linguagem siglas, mais patológica. Né? Uhum. E o que ocorre? Vão se viciando nisso e não conseguem hoje, cada vez, às vezes lendo um monte de coisa dispersa, só que não consegue pegar um livro e ler inteiro. Não consegue pegar um parágrafo inteiro e se concentrar de ler inteiro. Então isso mostra um processo muito patológico que realmente infelizmente a tecnologia é neutra, né? Ela pode servir como um processo muito positivo se bem utilizado. Mas mesmo. Infelizmente esses vícios de linguagem, o vício de comportamento também traz uma patologia bem grande a nível cerebral para os jovens, que não se cuidam com isso, e não só os jovens, né? Para todo mundo, né? Mas os danos para um cérebro mais jovem são maiores, né? São maiores, sem dúvida. Interessante que, nisso que ele está falando, uma vez eu vi uma charge, era um casal, aí um sentado do lado do outro e um passando o e-mail para o outro. Você lê o meu e-mail? Tem isso mesmo. As pessoas às vezes estão umas sentadas na frente das outras, mas se comunicando, né, via smartphone, via internet, e essa questão toda. Por isso que você falou, Tiago, é interessante da dificuldade, né, com esse excesso de estímulo e esse nível de escravização que muitas vezes nós ficamos com esse excesso de estímulos, essa necessidade de estarmos o tempo todo, né, sendo hiperestimulados, como isso interfere na condição parapsíquica, né? Porque a pessoa ela tem menos facilidade para se concentrar, para aquietar a mente, não é? Para abrir um espaço mental, deixar a mente silenciosa, para que inclusive os amparadores possam, né, se comunicar, possa ter uma conexão não com a internet, né, mas com a questão da multidimensionalidade. Então, essa hiperativação da mente, né, essa dificuldade de uma aquietação, de um silêncio mental, de uma calmia íntima, isso dificulta essa condição que você está trazendo, né? Lucidez, do autorrealinhamento para psiquismo, né? Voltado para a condição da mental somática. Afeta a lucidez aí da pessoa. Afeta a lucidez, a concentração, a atenção, a profundidade, né? Isso. Muito bom. Vamos continuar ali na paradoxologia, Ila, só que agora na terceira linha. Tá? O paradoxo autodidata cosmoético e erudito anticosmoético. Fica para a gente. Bem, o paradoxo autodidata cosmoético e o erudito anticosmoético. O que eu quis mostrar com isso? Que a importância, né, da pessoa ser autodidata, desenvolver o mental soma,
cada vez mais, seus atributos metalsomáticos. E por outro lado, o erudito anticosmoético, né? Então, esse paradoxo aí. Muitas vezes, não adianta, por exemplo, uma pessoa ser metalsomática e não ter habilidade com a interassistência, por exemplo, né? Essa erudição anticosmoética é como se ela tivesse ali uma inteligência aflorada, cheia de conhecimentos, mas na hora de fazer a interassistência, ela burocratiza. Então, esse paradoxo ele vem fazer esse alerta aí para a questão, de um lado, para você ser autodidata, mas tudo com base anticosmoética. Não sei se deu para entender. Eu acho que muito interessante seu paradoxo, porque nem toda erudição ela é cosmoética, né? Depende muito de qual que é a qualidade da informação, né? Isso que você falou, o que você faz com o seu nível de informação, o que você faz com o nível de conhecimento que você tem. Tem pessoas que são especializadas em assuntos totalmente anticosmoéticos, né? Nada interassistencial, né? Ontem mesmo eu estava vendo desses programas, né, na Discovery, acho que é um canal desses aí, então, sobre a questão fazendo um cotejo, que hoje em dia está tudo muito mecanizado, né, as indústrias, os artefatos são muito industrializados, mas mostrando determinados objetos, determinados artefatos que são feitos ainda manualmente. Então, mostrou lá um engenheiro que ele fabrica por ele mesmo, ele manualmente monta, faz todas as peças de planadores, né? Ele é um aviador, é um engenheiro, gosta muito de voar lá com planadores, então ele é o responsável para fazer todo o desenho técnico, né? Ele é responsável pela fabricação dos planadores, né? Que é um produto assim quase que artesanal. Um outro lá, uma outra equipe é responsável por fazer canoas, né? Então eles fazem artesanalmente canoas assim até parece lá dos Estados Unidos ou do Canadá, né? Com aquele feitio todos lá. Mas aí tinha um outro lá que era especialista em fazer facas. Custava $12 mil uma faca feita pelo sujeito com alta tecnologia, sem camadas de aço, com um refinamento assim super grande. Claro, a faca é um instrumento até certo ponto neutro, né? Que você pode também, tem que ter faca para cortar e tudo. Agora, um outro era especialista em armaduras medievais, entendeu? Então ele se dedicava à técnica de confeccionar armaduras medievais, né? E assim quase que também manualmente. E aí, qual que era o estímulo dele? Ele e os amigos vestiam as armaduras e saíam simulando as lutas, né, medievais com aquelas armaduras. Então, você vê assim, a pessoa ela se especializou, né, criou toda uma técnica, dedica a vida dela para fazer determinada questão, mas convenhamos, né, armadura medieval, essa altura do campeonato, né, e a pessoa com uma grande habilidade manual, né, quando tem um grande conhecimento técnico, a pessoa tem que conhecer de anatomia, porque eles estavam mostrando lá que, apesar da armadura pesar mais de 45 quilos, há uma mobilidade muito grande, né, para quem veste a armadura, mas essa altura do campeonato, né, você há de convir que é um tipo de tecnicidade, até certo ponto de erudição, né, se a gente pode assim dizer, esse tipo de conhecimento, que poderia ser utilizado por uma questão, direcionado para uma questão mais cosmoética do que ficar confeccionando a armadura medieval em pleno século XXI, né? Então, outro falando lá das armas, de confecção de armas. Então, esse paradoxo que você está trazendo é bem interessante, porque nem toda erudição ela é cosmoética, né? Existem conhecimentos, existem determinados tipos de aprofundamento que, seja pela destinação, seja pela intenção pela qual a pessoa está fazendo aquilo, né, a utilidade que ela está dando para aquilo, né, passa a ser anticosmoético. Vamos lá? Oi, tudo bem? Tudo. Obrigada pelo verbete, parabéns por ele também. Na página 10 ainda, em mitologia, eu gostaria que você ampliasse sobre a desmistificação dos parafenômenos.
mitologia? Seria encarar todos os parafenômenos com muita naturalidade, sem dar uma ênfase ao fenômeno, porque o importante aí no processo o importante aí nas vivências parapsíquicas é o parapsíquico estar antenado, atilado ao conteúdo da vivência e não enfatizar os parafenômenos, claro que são importantes, mas o importante aí é a essência do conteúdo, o que fazer com o conteúdo, qual é a utilidade do conteúdo, como aplicar melhor o conteúdo daquela vivência à interassistência. Então, esse mito foi mais para chamar atenção para essa questão do conteúdo da paravivência. Oi. Olá, tudo bem? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria saber aqui, na parafatologia, você coloca ali as exoprojeções. Aí eu gostaria de saber qual é essa relação das exoprojeções relacionado ao verbete, né? Olha, as exoprojeções, eu coloquei porque eu tive muita experiência com a escola de projeção lúcida. E é interessante fazer um autorrealinhamento parapsíquico na questão de você aproveitar o fenômeno sem deslumbramentos e também não é porque você tem a exoprojeção, o que seria? Você sair do planeta. Você pode aí exteriorizar energias para o seu planeta e também pode ter experiências em visita a outros planetas. Mas o que é importante aí é a sua experiência. Né? Desmistificando, por exemplo, se for mais para frente, eu falo em amigos extraterrestres, né? Por exemplo, desmistificando a questão do extraterrestre também. Eles são consciências. São consciências com corpos diferentes do nosso. E aí, o que é válido? Nessas interrelações, nessas intercooperações assistenciais, a gente focar no processo aí da assistência, do que foi aprendido, do que foi intermediado, de experiência até energéticas. Ok? Vou aproveitar essa pergunta que foi feita aqui. Eu vou já endereçar uma pergunta de um teletertuliano que pega esses 3 itens da parafatologia que você está falando, tá, Ilha? É só se você quiser aprofundar mais, mas ele coloca assim: professora Ilha, tenho muito interesse e atração sobre o plano extraterrestre. Assim, solicito expandir na parafatologia, página 7, na 9ª linha, sobre esses 3 itens: as exoprojeções, o intercâmbio interassistencial interplanetário e os amigos extraterrestres. Qual a sua experiência nesses itens? Então, você falou que você teve experiências durante o curso Escola de Projeção Lúcida. Projeção Lúcida, né? aquele curso também campo projetivo. E bem antes eu já comecei a ter experiência com extraterrestres, até o professor Valdo costumava até indicar para quem tinha essas experiências para ir para o laboratório de pensenologia. Isso, Sempre era indicado isso aí, porque parece que a equipe extrafísica desse laboratório tem muito a ver com extraterrestres, né? E também tem a IC, né, de extraterrestre. É isso que eu ia falar agora. Se a pessoa tiver interesse em aprofundar a condição da extraterrestriologia, que é a especialidade conscienciológica que justamente estuda, né, as interações, né,
com os extraterrestres ou com holopensenes extraterrestres, procurar Extracons. O site é www.extracons.org e o e-mail contato@extracons.org. Tá? Bom. E aí você acha, pela sua experiência, Ila, você percebeu que essas interações ou estudar esses assuntos relacionados à extraterrestriologia, né, juntando com a condição parafenomenológica, eles ajudam nesse realinhamento do parapsiquismo? Eles contribuem para um incremento mental somático do parapsiquismo? Como é que você viu essas influências das suas experiências com a extraterrestriologia e o realinhamento parapsíquico? Você aprende muito nessas relações, né, com os extraterrestres, e também você passa a encarar com muita naturalidade. E, por exemplo, o que eu poderia falar aqui de interessante? O que eu poderia falar aqui? Você lembra de alguma experiência assim que tenha te ajudado a expandir mais? Porque a condição, quando você trabalha com a condição da extraterrestriologia, você vai expandindo, né? Você vai expandindo as suas ideias, você vai tendo... Isso ajuda muito na questão da cosmovisão, como você relatou aqui mesmo, a condição das exoprojeções, né? Isso dá uma outra perspectiva, né? Muitas vezes, oportuniza a pessoa que tem uma exoprojeção, tem uma outra perspectiva em termos de si mesmo, né? Da própria evolução. Imagina, você tem a oportunidade de vivenciar, você está no cosmos, né? Você está vendo o planeta ou os planetas, né? Estando fora do seu corpo com lucidez. Então, em que você percebe que esse estudo, ou essas vivências relacionadas à extraterrestriologia, ajudaram aqui no que você coloca, né? Na reordenação, na reeducação, no redirecionamento do emprego das parapercepções? Olha, essas experiências, elas, claro que vão ajudar no realinhamento parapsíquico. Você fica mais... você fica mais atilada aos detalhes. Por exemplo, na exteriorização energética, a intensidade da energia, como utilizar da melhor forma as manobras energéticas, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo que está me vindo aqui na cabeça. A experiência dentro da escola de projeção lúcida. Aí tinha um módulo específico de exoprojeção. Então, no primeiro dia, o campo ficou lotado de extraterrestres, de tudo que é tipo. Alto, baixo, cabeça grande, olhos grandes, outros magros, outros de vários tipos. E, durante os módulos, eu tive uma experiência em que eu saí com alguns deles, fomos ao planeta deles, e lá ele pedia para eu exteriorizar as energias da forma que ele gostaria lá. Ele queria que fosse as mãos assim, ó, para ficar uma linha de energia. Eu achei interessante isso, até pensei, nossa, realmente forma uma linha de energia. Aí você vai aprendendo, você vai criando até técnicas para você utilizar melhor as energias, né? E aconteceu algo interessante, que lá veio um extraterrestre diferente desse, com uma luminosidade azulada. Aí eu pensei, que interessante. E aí eu, ingenuamente, me precipitei na interpretação desse ser. Azulado, que interessante, tal. Achei que era tranquilo, como esse que estava me acompanhando. Só que quando ele chegou perto e eu acoplei, era uma consciência com energívora, em potencial. Então, ali, eu tive que dar um jeito na situação. Eu tive que trabalhar minhas energias o máximo para combater ali aquele vampirismo potencializado aí desse ser. E, no final, eu observei que a energia dele mudou de cor.
E aí vieram mais 2 seres e encaminharam ele para outro local. Então, o que eu aprendi daí? Eu aprendi que é importante nós termos esse domínio energético para que, em situações de imprevistos, a gente saber lidar com a situação e resolver com autonomia, sem ficar, espera aí, não faz nada não, que eu estou esperando o meu amparador chegar. Então, a gente resolver a situação, ok? Só um minutinho, vamos lá? vai falando que vai... Parabéns, Ila, pelo verbete, está muito bom. Queria fazer 2 perguntinhas aqui. Obrigada. No Fatologia. Primeiro, na linha 11, seria a evitação da ansiedade de comunicação dos parafatos e parafenômenos em relação às pessoas. E o segundo seria logo embaixo, na linha 14, o histórico parapsíquico pessoal desde a infância. Você poderia comentar um pouquinho sobre esses 2, por favor? Interessante, Fred. Essa evitação da ansiedade, eu tinha muito essa imaturidade e realmente não há necessidade. Se você tem uma experiência significativa interassistencial, faça análise crítica, vai escrever, vai pesquisar, fazer uma GESCOM, publicar e depois, sim, você vai falar na apresentação. Então, é importante você amadurecer isso aí. Isso aí eu já superei. Você ter os parafenômenos e sem deslumbramentos e procurar tirar proveito de forma madura, com GESCONs, para ampliar aquela experiência, compartilhar com outras pessoas, para que as outras pessoas possam aprender com aquilo que você vivenciou. E abaixo, aí na linha 14, né, o histórico parapsíquico pessoal desde a infância. Essa questão eu sempre tive muita facilidade e também em relação à morte, eu sempre encarei com muita naturalidade. Eu perdi meu pai com 8 anos e é como se nem tivesse perdido, porque eu sempre tive contato com ele. E enfim, o que eu gostaria de ressaltar aqui, de forma assistencial, é aquelas famílias que as crianças são parapsíquicas e os pais não sabem lidar com essas crianças. No meu caso, a minha mãe sempre me apoiou, sempre me ajudou nesse processo, com um afeto, com naturalidade, em questão do parapsiquismo. Mas essas famílias que não sabem lidar com crianças parapsíquicas, que elas possam procurar ajuda. E a conscienciologia, ela tem aqui dinâmicas que auxiliam famílias. Tem também esse livro aqui da Lilian Zolé, que dá muitas dicas aqui, o parapsiquismo na infância. Muito interessante. Desculpa aí, está dando para ver, né? Então, muito interessante as famílias adquirirem essa obra para ir aprendendo com as dicas, ou então vir aqui no CAEC participar de dinâmicas, porque essa criança, se ela tiver um apoio bom, ela pode utilizar o parapsiquismo para potencializar a interassistência e tirar proveito dele, saber utilizar com eficácia. É interessante em relação a isso. Eu vejo como 2 posturas bem importantes, né? Porque muita gente até não vai entrar na linha conscienciológica, né? Mas, no mínimo, respeitar como uma inteligência, né? A inteligência parapsíquica, porque, infelizmente, o mais comum, né, é o processo da repressão, bem patológico. Tanto no processo religioso, de levar para algum psiquiatra, padre, para algum bispo, e enfiarem um monte de bobagem, loucura na cabeça da criança, ou, para o outro lado também, levar para um psiquiatra, né, para um psicólogo, psiquiatra, materialista, e também colocar um monte de bobagem, até processo patológico de químico, né, de medicamento, e travar isso, né, que é bem patológico. Então, no mínimo, o processo dos pais, aí, dos pais e familiares,
respeitar isso e trabalhar com naturalidade. Agora, o mais normal, infelizmente, é porque os pais têm medo, né? E aí colocam medo em cima disso, né? Tem desconhecimento, o que acaba prejudicando a criança, aquela pessoa, em vários setores, né? Porque coloca medo, já vamos dizer assim, já minimiza a pessoa, e a pessoa começa a criar medo para várias outras coisas, né? Cria uma consciência mais medrosa, a não ser se a pessoa às vezes tem curso intermissivo, né? A criança aí lá na frente ela vai conseguir recuperar e trabalhar com uma maior naturalidade. Mas é bacana aí o máximo que a pessoa pudesse informar para poder respeitar as consciências novas aí que estão ressomando, estão renascendo com muitas vezes com um bom grau de potencial parapsiquismo, bom, né, de parapsiquismo. Ila, vamos voltar na página 6 agora, em estrangeirismologia. Na segunda linha, poderia aprofundar o escrutinium do autoparapsiquismo? É uma expressão em latim, né, o escrutínio do autoparapsiquismo. É você, quando tiver a sua experiência parapsíquica, você fazer um descortínio minucioso, exaustivo, para aprender o máximo ali com aquela experiência, e não com uma postura a priorista, como eu tinha nas minhas vivências. Hoje, depois desse verbete, obviamente, eu melhorei muito essa questão. Hoje, a minha postura não é mais a priorista, negligente, indisciplinada. Hoje, o meu foco é tirar, e espero que vocês também façam o mesmo, né? Claro, tirar o máximo da experiência, minuciosamente, com detalhismo, com exaustividade, para aprender e fazer disso o melhor no atendimento aí com as consciências, né? Muito bom. Na fatologia agora, Ila, na página 7, tá? Na quinta linha, de baixo para cima. Favor comentar sobre o refinamento da capacidade de argumentar. Teria alguma orientação nesse sentido? Então, é na quinta linha, de baixo para cima, da fatologia. E o teletertuliano pede para você, pergunta se você tem alguma orientação e você fazer algum comentário sobre o refinamento da capacidade de argumentar. Esse refinamento, ele depende do desenvolvimento do seu mental soma. Quanto mais você utilizar a capacidade de reflexão, de você pesquisar, você vai poder argumentar melhor, porque você está obtendo aí no seu aprendizado o conhecimento necessário para você argumentar com fundamentação teórica, né? E muitas vezes no parapsiquismo você precisa de uma apropriação técnico-vocabular. Por exemplo, se você souber o que é uma catalepsia projetiva, isso vai ajudar, inclusive, a desmistificar aquele fenômeno. Você passa a compreender melhor e resolver a situação com técnicas. Muito bom. Agora vamos na página 8, Ila, em tecnologia. Na quinta linha. Poderia explanar sobre a técnica de refinar o parapsiquismo pela escrita? Eu diria que refinar o parapsiquismo pela escrita é a melhor técnica, porque pela escrita que você vai ter a oportunidade de aprofundar toda a sua vivência e tirar dali, extrair, abstrair a essência, o que é importante ali da sua vivência. E com isso, produzir GESCONs, né, gente? E fora também quando você está num trabalho de escrita, num trabalho mental somático, né, Ila? Isso abre um canal, assim, uma oportunidade muito boa de contato com os amparadores, né? E o quanto que uma obra escrita faz assistência, né? O quanto que uma obra escrita, seja um verbete, seja um artigo,
mas um livro, né, o quanto que isso ajuda na condição de expandir, né, as ideias, de proporcionar um desassédio, de fazer assistência. Então, eu sempre assim, recorro a uma experiências que a professora Malu Balona traz. Ela já explanou isso aqui em diversas vezes nos verbetes que ela defende, nas aulas que ela dá, de como há uma ligação grande energética a partir do momento em que o leitor do livro, né, da pessoa, ela entra em contato com aquelas ideias e ali ela muitas vezes já entra em contato com o autor, né, ou ela entra em contato com a holopensene do autor, ela entra em contato com os amparadores que estão por trás daquela obra também, ou daquela ideia assistencial, né. Então, nós estamos falando aqui de GESCOMs cosmoéticos, né, interassistenciais. Então, acho que tudo isso também entra num refinamento para psiquismo, né? Tanto quando você escreve, de quando você lê, né? Isso, e pensênico também, pela retilinearidade ali, do pensamento, as conexões com as equipes, né? As conexões com as equipes de amparadores que estão ali no processo da escrita, né? Na enumerologia, e nas sessões aí, cada sessão, cada peculiaridade da escrita tem por trás equipes técnicas de amparadores, né? Agora, vale para todos nós que queremos desenvolver aí o mental soma, instalar o hábito do estudo, instalar a calmia interna, porque essa calmia interna vai ajudar a desenvolver, a ativar todas as características necessárias, né? A concentração, associação de ideias, criatividade, elaboração ali de ideias, enfim, é isso. E só para lembrar, tem algumas atividades que eu estou me lembrando aqui, quem mora aqui quiser mencionar outras, tá? Fala. Uma que tem a ver, que faz essa relação da escrita com o parapsiquismo, né? Uma é uma atividade da Unescom, que eles promovem campos de escrita, né? Então, a formação de campos bioenergéticos específicos para que os autores tenham oportunidade de, enfim, expandir as suas obras, né? Fazerem um campo ali de escrita para a pessoa poder desenvolver mais a condição da grafopensenidade. Essa dinâmica, também tem, né? Esse curso é interessante também. Há uma dinâmica parapsíquica aqui, que inclusive, é o professor Hernani Brito, né, que é o epicom da dinâmica, que é da pangrafia. Então, é feito, inclusive, lá no laboratório de escrita, né, em que as pessoas aproveitam um campo bioenergético, parapsíquico, também para treinarem interessante assim, esse da pangrafia, os atributos, né, que levam à condição da pangrafia, né, que vai além só da escrita, né, mas é um conjunto de fenômenos que desembocam ali. Isso aí está excelente, essa ideia aí. A questão da pangrafia. Né? E a Enciclosapiens também tem, não tem um campo de completismo verbetográfico, não é isso? Kate, você quer falar aí? Atividades de completismo verbetográfico que acontecem aos domingos, a partir de 14h30, mas tem o pré-requisito do programa Verbetografia. O próprio programa Verbetografia também desenvolve, todo o curso, na verdade, tem esse processo multidimensional. Eu cito muito isso aqui no meu verbete. Sim, você colocou ali, né? O curso do verbete. O programa Verbetografia. Nossa. Esse completismo, na verdade, é presencial, né? Então, mesmo quem é de fora, quando estiver de visita para Foz do Iguaçu, pode participar. Então, é aquela pessoa que já tem o título, já começou a desenvolver, já fez o programa Verbetografia, mas está com o verbete parado, não consegue levar adiante. Às vezes é uma dúvida pequena que acaba travando a escrita do verbete. Então, é um campo multidimensional, né, que é propício realmente para a escrita do verbete e também para tirar as dúvidas. E com isso a pessoa pode deslanchar e concluir o verbete. Muito bom. E qual é o dia que você falou que acontece? Domingos, a partir das 14h30 até 19h30. Não, desculpa, é 17h30, 5h30. É na sede da Enciclosapiens? Sala da Enciclosapiens. Bom.
Vamos voltar na página 7 agora, Ila, em pensenologia, página 7, pensenologia, na 7ª linha. A teletertuliana pede para você ampliar com exemplos o corte cirúrgico dos pensenes autossabotadores. Isso aí é bem interessante. Por exemplo, no meu caso, quando eu ia escrever, eu tinha a tendência a me autoassediar com perfeccionismo, e aí, em vez de fluir a escrita, eu bloqueava, e quando ela vinha, era enxurradas, enfim, tinha vários processos aí que precisava desassediar mental somaticamente, né? Mas aí, cadê onde está lá? Cadê? Corte cirúrgico. O corte cirúrgico, né? Então, o que eu fiz para resolver essa questão? O posicionamento firme. Bem, eu vou escrever agora, eu tenho esse tempo para resolver isso. O meu objetivo, eu estabeleci ali a pauta, o meu objetivo é esse, esse e esse. Então, era uma forma de eu cortar toda a brecha para assédios, toda a brecha para até autoassédio também, porque eu me posicionava e ficava mais... como é que fala? Ficava... Mais livre, mais liberada, mais leve, né? Ficava de uma forma em que eu contribuía para o processo, não prejudicava o processo. Então, era um corte cirúrgico que me ajudava a fluir ali de uma forma mais organizada, mais retilínea. É interessante você falar essa questão do perfeccionismo, né? Porque essa condição do perfeccionismo, ela é prejudicial em todos os sentidos, né? Pegando os dois ganchos que a gente estava falando. Da escrita, porque a pessoa já quer passar a escrever já sair com o texto maravilhoso, pronto, acabado, lindo de morrer, sem revisão nenhuma, né? Isso não existe. E também na própria condição parapsíquica, né? Como a pessoa, se ela tem essa tendência à condição perfeccionista, como isso totalmente sabota, embota, né? Prejudica, né? Limita, aprisiona, né? A condição da paraperceptibilidade, a pessoa ficar com essas tendências perfeccionistas. Não, tem que acertar tudo, mas será isso mesmo, né? Mas então, e a pessoa querer colocar tudo dentro de uma caixinha bonitinha, com lacinho cor-de-rosa e perfeito, né? Não dá, né? Autorrealinhamento requer novas posturas, né? Muito bom. Oi, na página 8, efeitologia, os efeitos físicos do parapsiquismo. Você poderia dar alguns exemplos, por favor? Aqui eu quis lembrar dos ectoplastas, que tem essa, como é que fala? Esse recurso, essa substância, né? Essa energia densa, e tem até uma diferenciação do ectoplasmia. Todos nós temos a ectoplasmia, essa substância, né? E da ectoplastia, que está relacionada aos sensitivos ectoplastas, né? Então, eu quis lembrar aqui, principalmente de um curso que eu fiz, o curso de ectoplasmia com o Frederico Ganem, e aí eu aprendi muita coisa aí nesse curso em relação a aquela grande ectoplasta da história aí dos parapsíquicos, que foi a Madame Elisabeth Desperance, e eu quis fazer um alerta aí para que os parapsíquicos ectoplastas disponibilizassem mais essa substância para ajudar aí na interassistência, né? Aqui mesmo no CAEC nós temos aí a Labcom, um laboratório... Ectolab. A Ectolab, quer dizer, desculpa. A Ectolab aí, que é coordenada pelo Hernande, que é feito muitas paracirurgias, né? Então,
O parapsíquico ectoplasta, que normalmente tem esses efeitos aí de acender a luz, apagar a luz, de cair, por exemplo, quando eu ia fazer esse curso da ectoplasmia com o Fred, eu estava no meu quarto trabalhando as energias, né? De repente eu vi um barulho estrondoso, eu falei, nossa, o que é isso? Deve ser alguma construção aí. Só que quando eu cheguei num barzinho que a gente tem cheio de garrafas de bebidas, tudo no chão, caiu tudo. Então, é um sinal aí de ectoplasmia, né? E, principalmente na questão do bagulho ali energético, né? Eu ia participar de um curso que exigia um preparo para fazer trabalhos interassistenciais intensos, né? Então, esse a sua hipótese é que houve algum tipo de interferência para limpar o processo ali, energética ali, para poder fazer uma limpeza, né? Isso, obrigada. Uma hipótese, né? Outra hipótese pode ter sido algum outro efeito, mas físico, não físico mesmo, né? Intrafísico, né? Mas pela sua hipótese foi algum tipo de efeito extrafísico na intrafisicalidade, é isso? Também tive umas reações estranhas também, por exemplo, isso tudo um dia antes do curso, eu vomitava muito, eu tive até disenteria, essas coisas todas. Então, isso tudo tem a ver com a limpeza para... desintoxicação, né? E para poder fazer o curso de uma forma melhor, em questão da doação ali, né? Em prol no seu caso da assistência ali. Bom. Ila, tudo bem? Na página 8, tecnologia, na terceira linha, a técnica da reeducação dos movimentos perturbadores, miocronias da psicomotricidade, aqueles movimentos involuntários, né? Você poderia comentar? Achei bem interessante. Pois eu tinha muito isso, esses tremeliques, essas mioclonias, tinha demais. Inclusive, a primeira vez que o professor Valdo aplicou o arco voltaico, acho que foi em 2003, 2013, alguma coisa assim. Foi em mim que ele aplicou, né? E aí está até na internet, por acaso eu acessei ali e eu observei, nossa, o que é isso? Então, quando ele movimentava a energia, a minha cabeça ia, se ele fizesse assim, a minha cabeça acompanhava. Então, o que eu tenho para dizer aí? Que nós devemos ter o domínio energético, ou o domínio somático do soma, né? Se por acaso não mexemos muito com o corpo, recorremos ao laboratório de imobilidade física vígil para domar isso aí, para melhorar. Domar, a palavra também estranha, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que domar. Ou domar esse impulso aí, domesticar, melhorar. Porque até nas projeções, quanto mais o seu corpo estiver tranquilo ali, ele não vai interferir. Porque se não tiver tudo ok ali com o seu corpo, você perde a oportunidade da experiência parapsíquica. Então, nós temos que dar importância ao processo aí somático para mantê-lo o mais tranquilo possível. Você está dizendo que esses movimentos dificultam a descoincidência do psicossoma, é isso? Que mantém a consciência presa no Não é que dificultam, mas são desnecessários. Você acaba dispersando também, né, a atenção do parapsiquismo, é isso? Evidencia o seu psicossoma também. Um psicossoma sem domínio reflete o psicossoma. Entendi. Às vezes, no início do desenvolvimento parapsíquico, né, quando a pessoa ela vai começando a desenvolver o seu parapsiquismo, começando a trabalhar mais com as suas energias, pode acontecer mesmo de ter uma incidência maior das mioclonias, né? Esse é um fator. Às vezes, quando há uma exteriorização mais intensa de ectoplasma, através da ectoplastia, também podem ocorrer mais
mioclonias específicas, né, em determinadas áreas. Mas São é muito comum normais no aí. próprio desenvolvimento, no início do desenvolvimento parapsíquico, e algumas pessoas passam mais por questões da mioclonia. Mas isso que você está trazendo é interessante, que é o domar, o domesticar, né, toda a parte da psicomotricidade. Então, se a pessoa ela tem dificuldade de manter o seu corpo físico, né, no estado de acalmia, de tranquilidade, pacificação, de quietude, né, de imperturbabilidade, de imobilidade, né, se ela não consegue nem domar o corpo rústico dela, que é o soma, né, o que dirá o mental soma, que é o que você está trazendo aqui para fazer o auto-realinhamento parapsíquico, né, o que dirá os pensamentos, né. Então, esse controle, esse autodomínio sobre o corpo físico, num primeiro momento, através da técnica, né, mobilidade física vídeo, depois vai ter uma repercussão em todo o holossoma, isso qualificando cada vez mais a paraperceptibilidade, né, ajudando na condição de ter menos dispersão, não só pela condição somática, porque você acaba também tendo condições de ir trazendo o seu pensamento de uma maneira mais retilínea, né? Então, aquieta o soma, isso vai também gerar um efeito de aquietar as energias, pacificar o psicossoma, como você muito bem colocou, até chegar lá numa, digamos assim, numa disciplina mental somática, né? Uma disciplina de pensamento que vai ajudar, contribuir bastante, você disse isso aqui o tempo todo no seu verbete, na condição do auto-realinhamento parapsíquico, né? Muito bom. Ok? Professora Ila, em Fatologia, página 7, final da segunda linha. Fatologia, página 7, final da segunda linha. Como aperfeiçoar a ativação do desassédio mental somático? Como aperfeiçoar a ativação do desassédio mental somático? Isso aqui, eu passei por uma experiência ao fazer o verbete. Eu detectei que eu não escrevia porque eu tinha autocorrupções e também assédio mental somático, né? Nas autocorrupções, por quê? Porque eu sabia que tinha que escrever e não escrevia. E no assédio mental somático, a própria autoexigência, o perfeccionismo, isso tudo eram bloqueios no mental soma, né? A autocriticidade, a autoexigência muito exacerbada, isso tudo contribuía para esse assédio, para esse gargalo na escrita. Não fluía devido a esses pontos aí de assédios, né? Então, como que isso foi melhorando, desassediando? Foi um processo. Não foi apertei o botão e resolvi essa questão. Por exemplo, isso requer de nós um posicionamento, uma vontade. Por exemplo, eu queria escrever, eu queria trabalhar na produção de GESCONs, eu quero, lógico, né? Então, o que eu fiz no início do verbete? Eu fazia técnicas de 5 horas de reflexão, diversos dias, várias vezes, né? E eu recebia aportes também, que eram indicativos de que eu estava no caminho correto ali, né? E depois eu estou contando a história de como foi meu desassédio, tá, gente? Para a escrita desse verbete. Tive enxurradas em relação aos títulos, aí o aporte de uma amiga, ela me ajudou a escolher, depois eu fiz essas técnicas de 5 horas, depois na TENEPS, eu faço TENEPS há 12 anos, aí veio a sugestão para eu fazer o ECP2, aí eu fiz ECP2, recebi prescrição, a prescrição foi ajudando a melhorar essa questão de uma forma mais gradual, até que eu já estou no meu segundo verbete, concluindo praticamente, e agora eu percebo que isso já flui naturalmente, ok? Muito bom. Vamos continuar na página 7 ainda, Ila, em Fatologia, só que agora no final da 4ª linha. Discorra, por favor, sobre o investimento
em vários cursos da Conscienciologia sem produção escrita. Qual a causa desse procedimento? Isso aí é uma autocorrupção descarada. O que é isso? Bom. Tanto investimento e sem produção cronológica, né? Nós precisamos assimilar todo o conhecimento que recebemos dos cursos e aproveitar na autopesquisa, porque não adianta você estar envolvido com vários cursos, colecionando cursos, né? Você vê, eu era uma colecionadora de registro de parapercepções e registro e coleção de cursos. Os cursos são importantes, claro que são importantes, mas, paralelamente aos cursos, que nós façamos as autopesquisas, as autorreciclagens, e façamos aí, boa, Lara, façamos os nossos próprios cursos, vamos criar os nossos próprios cursos. Acho que a causa também desse procedimento, acho que essa questão que você colocou, né, a autocorrupção crassa é fato, né? E tem um nível assim também, até em alguns contextos, um nível de egoísmo grande, né, Ila? Porque a pessoa ela só recebe, mas falta disposição para doar. Então, essa condição que você trouxe, né, os cursos são, todas as informações, o próprio corpus de conhecimento da Conscienciologia visa justamente a pessoa poder qualificar, aprofundar a sua autopesquisa, mas, como toda pesquisa, ela tem que trazer um resultado, não é isso? Qual que é o resultado? Qual foi o resultado da sua pesquisa? Aquela autopesquisa, aqueles conhecimentos todos, aquele investimento que você fez em você, gerou o que de resultado? E por que não disponibilizar esse resultado para mais pessoas, né? É muito egoísmo, realmente, é muito egoísmo. Queria acrescentar, tá ligado? Pode falar. Às vezes a gente faz muitos cursos e continua... Tá para cima? Agora. Isso. Às vezes nós fazemos muitos cursos, colecionamos e não colocamos em prática no dia a dia. A gente vai lá, faz um curso de campo, terceiriza aquele nosso problema para o EPICOM, ou vem aqui falar com o Valdo quando podia, né? A gente está sem autonomia, a gente precisa treinar mais essa questão da autoliderança, da autonomia, pegar a responsabilidade para a gente na prática, colocar no dia a dia. O curso ele vai te orientar, te dar ferramentas para o cotidiano, entendeu? E a gente tem que sair dessa posição de assistido para assistente, fazer nossos próprios cursos, passar para frente conhecimento. Muito bom. A gente está esperando o seu verbete, então, tá? Muito bom, é isso mesmo. Tem dois detalhes aqui que eu queria falar. ressaltar. Por exemplo, em relação à escola de projeção lúcida, é uma escola que eu tenho uma afinidade, um carinho, eu adoro essa escola. Só que como eu só colecionava, eu mesma me proibi de fazer a escola. Ou eu produzia alguma coisa, ou então não fazia. Então, eu parei. Agora... Mas por que você não produziu? Era melhor, então. Não, agora você fazia e produzia. Agora eu vou produzir. Agora você vai produzir. E outro ultimato que eu me dei também foi o seguinte: se eu estou na Conscienciologia sem nenhuma produção, então para que estar na Conscienciologia? Mas eu tenho afinidade e eu quero estar na Conscienciologia. E um dos pontos que ela estimula a qualquer pessoa que tem essa afinidade é a autopesquisa, que é o quê? O caminho para você acelerar o seu processo evolutivo. Então, escrever é você alavancar o seu processo evolutivo, é você fazer as suas autorreciclagens. Então, gente, não vamos perder tempo. Muito bom. Enfatologia, é sobre isso que você quer falar, Marcelo, ou é outro assunto? Ela falou da EPL, né? E aí eu fui um dos que trabalhei e propus a EPL. O objetivo dela era fazer isso também, né? Além da experimentação, a pessoa chegar ao final do módulo, ela escrever um artigo, né? E aí a gente bate num gargalo que a gente identifica na CCCI de modo geral, que é essa dificuldade de sentar, se concentrar, escrever e colocar no papel.
Porque se conseguisse, teria a experimentação em si, a prática e a vivência, e a produção gesconológica assistencial para os outros. Né? Viu, Marcelo? Eu tenho tudo registrado. Não fiz análise crítica e não fiz a produção gesconológica. Mas como está tudo registrado e guardado, é tempo ainda, né? Sempre é tempo. Então, de todos esses registros sai um livro, não é isso, Marcelo? Mesmo que você não tenha, né, não foi possível fazer o artigo a cada módulo, mas de tanto registro, agora o próximo passo é sair um livro. Dois professores de São Paulo, né, o Fernando Civelli e a Marineide, eu não sei o sobrenome dela, eles aproveitaram justamente a experiência, né, da escola da projeção lúcida e fizeram uma GESCOM, né, um livro da autoprojeção. Pesquisa projeciológica, né, projeciográfica. Autoexperimentação projeciográfica, que ali eles dão toda uma dica, né, isso, técnicas, metodologia, para a pessoa fazer os registros e a partir das suas experiências, né, projeciológicas, e a partir disso gerar aí GESCONs. Deixa eu só aproveitar que a gente está falando de projeção, o Marcelo chegou, pesquisa, escrita. Deixa eu divulgar aqui algo que eu vi, deixa eu ver se está aqui. É um evento que acontece do Instituto, aqui, ó. Primeira jornada de pesquisas projeciológicas que o Instituto está promovendo em São Paulo nos dias 28 e 29 de novembro deste ano, né? Então, o objetivo é justamente apresentar e debater os resultados de pesquisa no campo da projeciologia, né? Ampliando a compreensão sobre os fenômenos e a aplicabilidade das descobertas no contexto evolutivo das consciências. O envio de trabalhos pode ser feito para o e-mail pesquisasprojeciológicas@iipc.org. Até o dia 7 de julho já foi, então já não dá mais para esse ano, mas vocês podem participar do evento que vai acontecer em 28 e 29 de novembro. E já se programar aí para as próximas edições desse evento, tá? Okay? Em São Paulo. Acontece em São Paulo, de 28 e 29 de novembro, tá? Vamos lá, Ila? Na fatologia, página 7, final da 8ª linha. Pode citar sua experiência relacionada à eliminação do ato de pensar mal dos outros e de si mesmo? Olha, isso é fundamental, isso é de uma cosmoética. Esse pensamento, essa forma, essa postura, ela favorece em todos os sentidos. Você não pensar mal do outro e você não pensar mal de si, é você ter uma preparação íntima para acessar amparadores, para acessar experiências extrafísicas de alto nível. Então, tudo é favorecido quando você tem uma postura dessa. E eu coloquei para lembrar e para valorizar e aplicar isso aí cada vez mais. Às vezes não é tão fácil, né, gente? Não é tão fácil. Às vezes a crítica, você critica interiormente alguém e você tem que estar vigilante a esse processo para ir melhorando cada vez mais, para ir tendo uma postura mais cosmoética. E fazendo aquela técnica que você colocou aqui, né, Ila? O corte cirúrgico, né? Como você falou, determinação, posicionamento, não vou pensar mal de ninguém, né? Nem de mim, né? E no momento é interessante, uma vez eu não me lembro qual foi num campo de CP2, assim, eu não me lembro qual, se foi o Hernandes, quem foi. Não, acho que foi o Alexander. E aí ocorria de uma pessoa pegar e falar assim, não sei o que, tal pessoa assediada. Achei extremamente assim, didático a resposta assim, dele pegar e falar, você é incompetente que não ajudou a pessoa a desassediar, né? Que é muito fácil identificar a falha no outro, só que não fazer nada, não chegar na pessoa, tentar melhorar, etc. Ou até falar, né, a pessoa assediada e tal, mas incompetência nossa se a gente não tenta, não trabalha energia, não chega ao momento de tentar desassediar, né? Se a gente não faz isso, a gente também está assediado.
A gente muitas vezes está mais assediado ainda. Isso. E está assediando, está colocando mais energia física, assediando mais o outro ainda. Uma técnica boa é quando pensar mal do outro, no mesmo momento pensar 3 trafores da pessoa. Isso ajuda. Ajuda, né? Mas assim, esse é um recurso interessante para fazer esse contraponto. Mas o melhor mesmo é não chegar a pensar mal, é pensar já no trafor, né? Pensar direto no trafor, aí ao... pensar no trafor Isso, direto, né? Isso, Ou muito bom, muito mal. bom. Na página 7, Ila, em fatologia ainda, na 9ª linha agora. Pode exemplificar o esforço em superar a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento? O orgulho é um trafar que eu tenho e que estou trabalhando e já melhorei muito essa questão. Por exemplo, se permitir errar, mas isso tem a ver mais com o perfeccionismo. Mas quando eu falo em orgulho, é trabalhar esse trafar para você se relacionar melhor com as pessoas e compreender as pessoas do jeito que elas são. O orgulhoso, ele é egoísta, né? O orgulhoso, ele quer que seja do seu jeito. O orgulhoso, ele não tem muita, diria, paciência. Mas o que eu falaria aqui é o seguinte. Aqui, ó. O esforço em superar a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui uma questão minha. Qual era a minha tendência quando eu ficava com orgulho em evidência? Eu excluía e me excluía. Então, olha que horror. Se a evolução ela depende das inter-relações, da assistencialidade, o orgulhoso ele está bloqueando todo o processo de assistência e todo o processo de autoevolução dele mesmo, né? Se eu melhoro esta questão, eu vou aceitar mais o outro como ele é. Eu não vou exigir como eu exigia antes. E eu vou... Como é que fala mais? Isso tudo é discernimento, né? Isso tudo é sabedoria, isso tudo é discernimento, né? Que você essas posturas aí, essas neoposturas, né? Isso, o autodiscernimento, ele vai frear essa postura trafarista. Ele vai frear, ele vai falar, que isso? Para que isso? Né? O importante aqui é entender toda a situação, se relacionar da melhor forma, sem a questão do orgulho. Muito bom. Você quer fazer uma pergunta em cima disso? Página só. Então pode fazer. Em colegiologia, para quem está começando agora na Conscienciologia, que é o meu caso, estou só há 10 meses e intensamente, mas assim, lendo, estudando, fiz curso, já fiz o CIP, mas não tenho tanto conhecimento assim, né? Poderia falar um pouquinho sobre o que é o colégio invisível? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Ok. O colégio invisível são grupos de pessoas que se conectam virtualmente para discutir um assunto específico. Por exemplo, aqui eu coloquei vários colégios. Aí, se você tiver afinidade com um deles, você entra aí no site. Tem um e-mail que chama colegiologia@colegiologia.org. E tem um site que é Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Se você botar no Google Colégios Invisíveis da Conscienciologia, você vai cair numa página
em que tem todos os colégios invisíveis, como a Ila falou, são um grupo de pessoas, um grupo de voluntários da Conscienciologia, que eles se reúnem em torno de uma especialidade da Conscienciologia, com o intuito de desenvolver essa especialidade, aprofundar a pesquisa naquela especialidade, fazer gestações conscienciais acerca daquela especialidade, tá? Então, se você colocar Colégios Invisíveis da Conscienciologia, vai aparecer uma página com todos os colégios, né, invisíveis que existem. Nada impede de grupos criarem outros colégios invisíveis com esse objetivo. E se você quiser mais informações, colegiologia@colegiologia.org é o e-mail de contato. E aí você parecia que era alguma coisa que você se encontrava no invisível. Assim, não, né? é só virtual. Fala invisível porque não tem paredes. Esse termo não é um termo nem da Conscienciologia. A ciência convencional usou muito esse termo. Lá no século XVII esse termo foi criado, porque na época eram pesquisadores que estavam em diferentes partes do mundo. E na época eles se comunicavam por carta, né? Mas hoje em dia a gente tem o recurso da internet, que agiliza muito os encontros, né, os contatos, as inter-relações, e aí a virtualidade se dá nisso, porque as pessoas elas não precisam estar presencialmente no mesmo local para fazer esses estudos. Apesar de haver encontros presenciais, né, dos pesquisadores se reunirem periodicamente no mesmo local para, né, apresentarem seus trabalhos, debaterem. Em alguns colégios existe isso que você está falando aí, que são os encontros extrafísicos. Então, os pesquisadores eles combinam de fazer encontros virtuais, né, encontros extrafísicos, não virtuais, extrafísicos, com um tema-alvo, né, um local-alvo, porque aí isso alinha também a questão da projeciologia, da projeção com a pesquisa. Tá? Obrigada. Você queria falar alguma coisa? Não? Falei? Então tá bom. Bacana, verbete. Quero te perguntar o seguinte. São duas coisas. Uma é na parafatologia, que é ali na quinta linha de baixo para cima, as retrocognições de cunho didático, esclarecedor e vexaminoso. E também a questão de como é que foi o teu início nessa vida, nessa existência dos processos parapsíquicos. Eu vou começar pelas retrocognições, né? Foi muito interessante a gente... a Conscienciologia ela oferece vários cursos que te permitem ter acesso, né, ter retrocognições. Eu, por exemplo, fiz o curso PDPA, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado, e eu tive a oportunidade de ter uma retrocognição muito didática, e ela ajudou a compreensão de uma inter-relação com um membro da família, no qual eu tinha dificuldades. Aí eu pude compreender melhor aquela questão e isso me ajudou muito, foi muito interessante. Tanto é que acabou o curso, eu não vou contar porque não tem necessidade, mas eu vou falar de uma forma que sirva para as pessoas utilizarem esse caminho da retrocognição para aprender, né, também. Aí, terminando o curso, eu viajei e fui ter o contato com a pessoa e pedir perdão para ela. Então, foi interessante essa questão. E, outra vez, foi uma questão vexaminosa, foi na escola de projeção lúcida. Eu, ingenuamente, tive um pensamento dentro do campo, assim, nossa... se eu casei com alguém que é militar, vai ver que é para poder ajudá-lo, assisti-lo. Para que eu fui pensar isso? Aí eu tive uma projeção vexaminosa, fiquei assim, bem balançada, mas foi muito interessante, né? Eu era um militar, um estrategista de guerra até, né? Mas isso foi interessante porque eu aprendi que primeiro a gente não pode ser ingênuo de jeito nenhum. Se a gente tem alguma dificuldade com alguém da família,
A gente não pode, nossa, por que me trata assim? Eu nunca fiz nada com ele ou com ela. O que é isso? Para que essa agressividade? Não sei o quê. Mas vamos olhar o que tem por trás na multidimensionalidade, né, de outras vidas. Muitas vezes nós somos culpados. Temos responsabilidade, né? Ali com aquela questão. Né? Então a gente, falando da minha área, temos culpa no cartório, né? Então a gente procurar resolver da melhor forma, sabe? Em vez de ficar se lamentando, vai lá e resolve, procura ser melhor, enfim, solucionar essa questão aí. A outra pergunta, né? Só antes de falar da outra pergunta, só vou lembrar, porque eu conheço, né, o seu companheiro. Meu marido. E o professor Valdo falava, uma coisa séria também, né, que perante o militarismo, a coisa menos pior é justamente a questão da aeronáutica, né? E esse processo todo extraterrestre, etc., muitas vezes, e o processo projetivo também. Às vezes a pessoa está voando, nem sabe por que está voando, por que gosta tanto daquilo, muitas vezes é um processo que ela ainda tem aquela afinidade com a volitação, com o processo extraterrestre, etc. e tal. Agora, e a outra pergunta que eu tinha te feito é em relação a como é que foi, por exemplo, na tua infância, como é que iniciou o teu processo parapsíquico? Além do que você falou por cima, assim, da questão da comunicação com a Consex, teu pai, etc. Como é que foi? Olha, eu sempre tive muita facilidade, né? Por exemplo, eu lembro, quando eu era criança, conversando com a mocinha, ela começou a reclamar da mãe dela. Aí eu disse, olha, trate a sua mãe melhor, porque ela pode dessomar. Aí chegou uma semana, a mãe dessomou. E eu, como criança, eu fiquei preocupada. Nossa, será que fui eu a culpada disso, né? Aí depois eu fui entendendo, depois eu fui compreendendo, né, essa situação. Não, mas aqui, o importante disso é a utilização do parapsiquismo, né? É você, desde criança, você utilizar de uma forma, para mesmo criança já ir ajudando, porque, por exemplo, tem muitas crianças... Agora, você tinha projeção, você tinha clarividência, como é que era, assim, em relação ao processo parapsíquico? Sim, o que eu lembro também, eu estudei muito em colégio de freiras, em colégio interno de freiras, aquela coisa toda. E logo quando eu perdi meu pai, com 8 anos, né, eu não vou ficar aqui contando o caso, né, Tiago? Eu tenho que mesmo porque a gente tem umas perguntas aqui ainda para responder. Eu tenho que focar na assistência. Mas o importante aí eu tive clarividências, essas coisas todas. Desde a eternidade você já tinha o parapsiquismo então, mais mas apurado, vamos aí, né? ao essencial. Tá bom, Tiago? Em parafatologia, Ila, na página 7, na 4ª linha, de baixo para cima. Tá? Parafatologia, página 7, 4ª linha, de baixo para cima. Como aperfeiçoar a rememoração projetiva em bloco? Olha só, eu vou querer a ajuda aí do Marcelo, viu, Marcelo? Porque, olha só, sempre quando eu quando eu participo da escola de projeção lúcida, eu me entrego ali, é muito interessante. E, geralmente, eu rememoro em bloco. Agora, como uma pessoa pode desenvolver isso? Você vai me ajudar, tá bom? Vamos lá. Eu acho que uma coisa que você falou, né? Estar num ambiente amparado, assistido. Os amparadores, eles ajudam o projetor a rememorar aquelas informações de maneira mais continuada, mais em bloco, em função até do interesse que eles têm na melhoria da pessoa e do resultado que pode ter com aquela informação. Uma outra coisa que eu penso que pode ajudar é a pessoa usar aquelas técnicas paramnemônicas. Ela está num local, fixar pontos-chaves, o ponto alto da experiência, uma palavra-chave, uma pessoa, que aquilo depois vai facilitar para a pessoa ter a rememoração em bloco.
né? Então, eu acho que ela lembrar daquelas técnicas que são básicas, mas ela procurar aplicar. Ela está num local, procurar se localizar, aonde que era, tentar se situar, eu estou em que país, que local que é, deixa eu ver uma placa, tentar ver o nome de uma rua, de um edifício, marcar alguma coisa. Então, tudo isso ele já está fazendo um esforço com a palavra memória, que depois reverte nessa rememoração em bloco. Treinar essa memória no intrafísico também favorece, né, quando estiver no extrafísico. Agora, na página 9, Ila, em binomiologia. Na quarta linha, pode explicar o binômio disciplina apreendida e disciplina treinada? Olha, eu vou focar no posicionamento aí da pessoa que quer desenvolver o mental soma. Para ela estabelecer aí a meta dela, né, em relação ao estudo, instalar o hábito dessa disciplina vai requerer dela uma auto-organização e com o tempo isso vai fluir de uma forma mais natural. Mas antes, para essa pessoa, ela ir treinando até adquirir o hábito da disciplina. É mais nesse sentido. É isso mesmo, né? Insistir, né? Fazer hábitos saudáveis, não é isso? Para chegar na rotina útil, né? Polinomiologia agora, Ila, na página 9, polinomiologia, na segunda linha. Pode detalhar o polinômio travões intelectivos, sedentarismo mental, inércia neuronal, ociosidade mental somática, inação intelectual? Que horror, né, gente? É. Mas a gente pode reverter esse polinômio aí, né? Eu só coloquei porque se a gente for por esse caminho, a improdutividade é um fato. Então, vamos tomar um posicionamento, uma atitude aí decisiva para eliminar todos esses itens desse polinômio que é bem negativo, né? E isso vai exigir a nossa vontade para reverter tudo isso aí. Então, é mais para um alerta. E esses itens, eles estão muito interrelacionados, né, Ila? Acaba que, se realmente nos tomar uma providência, cria-se um ciclo vicioso, né? Enquanto se mantiver os travões intelectivos, isso vai gerando inação intelectual, pegando, né, as duas expressões, aí, a inicial e a final do seu polinômio. Quanto mais inação intelectual, mais travões intelectivos e por aí vai. Não vai ter sinapse nenhuma aí, né? Não tem sinapse que resista, né? Exatamente. Esse sedentarismo mental aqui e essa ociosidade mental somática que você colocou é bem significativa, né? Isso está indo justamente, a profilaxia terapêutica para isso é o que você está trazendo, né? A escrita, a reflexão, a autopesquisa, a racionalidade, mas com geração de produtos, né? A pessoa estudar, ler, estudar, escrever, ler, estudar, escrever, né? Manter esse ciclo. Na página 10 agora, Ila, em paradoxologia, tá? Na terceira e quarta linhas. Gostaria que expandisse o paradoxo, técnica do detalhismo, corte das insignificâncias. Isso aí é bem interessante. No meu caso, por exemplo, com a enxurrada de ideias, com exagero, aqueles exageros todos. Cadê Ilana? Perdi. Então, vai exigir de você uma postura para você priorizar o que é importante, o que é essencial, para você não ficar perdido naquelas enxurradas. Por exemplo,
se vem muitas ideias, você pode fazer uma taxonomia, dividir em grupos, e dali ir tirando uma palavra significativa dos grupos. Enfim, ir cortando tudo que é secundário, que não vai fazer a diferença. É um hábito. Justamente aplicando essa técnica do detalhismo que você vai chegar justamente nas insignificâncias, o que você falou, né? O que não é prioritário. Isso. Bom, o paradoxo agora, Ila, na sequência. O paradoxo do autodidatismo parapsíquico não dispensar a parapreceptoria amparadora. Em relação às energias, quanto mais autonomia tivermos, quanto mais domínio energético, isso vai nos dar autonomia, a gente vai ter capacidade de resolver qualquer imprevisto e tudo mais. Só que é claro que nós não vamos dispensar a parceria com os amparadores, que muitas vezes teremos situações de assistência que essa parceria é fundamental. Em parafatologia agora, Ila, na página 7, na terceira linha. Poderia comentar alguma casuística pessoal sobre a manifestação parapercepciológica intensa e ininterrupta no acoplamentário? Nossa, esse laboratório aí, eu também tenho um carinho especial. Para mim, esse laboratório é uma... Quer dizer, acho que até o objetivo desse laboratório é uma TENEPS grupal. Ali é feito tanto, mas tanto trabalho assistencial belíssimo, e você tem a oportunidade, seja quem for, né, que tiver essa vontade, de desenvolver o seu parapsiquismo, de aperfeiçoar o seu parapsiquismo, de aperfeiçoar, qualificar e expandir a sua interassistência, porque você vai ter ajudas de amparadores de todas as especialidades ali naquele laboratório. É um laboratório riquíssimo de experiências. Um laboratório grupal, né, como você falou, permite digamos assim, vivências, né, de vários fenômenos, né, o acoplamento energético, a clarividência, a assimilação, não é isso? Acho que, como você falou, é um popurrí, né, de oportunidades, um popurrí de fenômenos. Ila, tem uma pergunta aqui que se dirige a mim, mas eu vou pedir também para você ajudar, tá? Professora Cristina, a pergunta não faz parte do tema, mas é muito importante para mim. As tertúlias são somente para os intermissivistas? Não, de forma nenhuma. As tertúlias são para todos, as informações estão aí disponíveis para todos, seja aqui presencialmente, que as atividades da tertúlia são gratuitas, abertas ao público em geral, e com a transmissão online, então, isso, né, se difunde cada vez mais, né? Então, as tertúlias não são somente para os intermissivistas, de maneira nenhuma. Gosto muito de assistir, apesar de minha mente não alcanço muito das ideias. Mas, olha... Isso é normal, ou seja, a partir do momento em que você assistir mais tertúlias, que você for aprofundando mais, às vezes, na questão dos neologismos, se você tiver acesso, né, às publicações da Conscienciologia, você for estudando aos neologismos, talvez as ideias vão ficando mais claras. Mas as tertúlias são justamente para isso, para todos nós irmos aprofundando, esclarecendo as ideias. Vejo que a Conscienciologia é para a elite intelectual. Discordo, não é para a elite intelectual. A Conscienciologia é para todos, tá certo? O que nós as ideias da Conscienciologia é justamente dar informações para que as pessoas, a partir das suas próprias experiências, né, elas cheguem a um seu nível de um autoconvencimento, elas cheguem justamente a resultados, né, que vão ser as suas verdades relativas, né, que cada pessoa chegue à sua verdade relativa. Então, a Conscienciologia não é para uma elite intelectual, e a Conscienciologia, ela traz propostas para que a pessoa cada vez mais possa ir qualificando, burilando, aumentando, aprofundando a sua intelectualidade interassistencial. Ok?
Só tem o 2º grau, ótimo, não tem problema, e acho que tem algum problema na parte cognitiva, intelectual, etc. Olha, aí alguns, digamos, especialistas nessa área podem te dizer, mas hoje existem técnicas para muitas questões, né? Leitura, né? Ginásticas cerebrais, não é isso? Uma série de outras técnicas que nos ajudam no desenvolvimento cognitivo e intelectual, se esse é realmente o seu caso. Tentei responder o conscienciograma, mas não entendo a maioria das perguntas. Já fiz o CIP há 2 anos atrás e frequento palestras aqui em Vitória. Estou sendo teimosa? Devo procurar minha turma? Olha, Télia Tertuliano, se você se identifica com essas ideias, esta é a sua turma. Então, se você se identifica com essas ideias, se você vê que tem lógica, se você se sente motivada, né, a aprofundar os conhecimentos, as propostas, as teorias que o corpus da ciência conscienciologia trazem, esta é a sua turma. Então, assim, ó, insista, não desista, tá? E com relação ao conscienciograma, eu queria te sugerir para você participar de uma atividade online que a Conscius oferece, que chama Conscienciograma Sem Drama, tá? Então, mesmo a pessoa que não esteja aqui em Foz do Iguaçu, pode ir lendo as perguntas, então existem tutores que vão ajudar no esclarecimento daquelas perguntas, desdramatizando, né, todo o conscienciograma, e aos pouquinhos a pessoa chega a completar todo o livro. Então, para você ter acesso a essa atividade, você entra em contato com a Conscius através do e-mail conscius@conscius.org.br, ou no site deles você pode encontrar informações a respeito dessa atividade, Conscienciograma Sem Drama. Okay? Que é justamente para ajudar as pessoas a compreenderem e responderem as perguntas do conscienciograma. É uma atividade que se faz online. Você vai no site da Conscius, www.conscius.org.br. Ok? Então, minha resposta para você, insista, não desista. Ila, quer falar alguma coisa para a nossa amiga aqui, Télia Tertuliana? Pegando a deixa aí, vamos investir nas nossas reciclagens íntimas, vamos caprichar nas autopesquisas constantemente para utilizarmos a nossa racionalidade e desenvolver o nosso mental soma, ok, gente? Muito bom. Ila, meus parabéns pelo seu primeiro verbete. Agora estamos aguardando a enxurrada de próximos verbetes, né? Obrigada. Vamos fazer agora novos verbetes, tá bom? Muito obrigada mesmo pelas suas explicações, pela sua experiência, pelo compartilhamento. Obrigada a todos que aqui participaram com perguntas, né? Obrigada aos teletertulianos, a nossa equipe técnica, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. Marcelo Silva com Acoplamentarium, Alzira com 2º curso de campo Imersão em Conscienciometria, o Tiago com o curso Opção pelo Autodesassédio e a Dalva com a comemoração de 20 anos do CAEC. Olá, hoje eu estou aqui para convidá-los para participar do curso Acoplamentário, que vai ocorrer no próximo final de semana, dia 16, 17 e 18 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Esse é um curso acoplamentário temático, com o tema da megafraternologia. Então, como já foi falado pela verbetógrafa, o acoplamentário é um laboratório de experimentação grupal, onde a gente desenvolve o processo da clarividência, da assimilação, da parapercepção, do parapsiquismo de modo geral. E esse nós vamos estar aprofundando a discussão sobre a megafraternologia. Você já pensou que a dupla evolutiva, o seu parceiro ou a sua parceira, o convívio sadio e equilibrado, pode ser feito como um laboratório para desenvolver a megafraternidade? Então, esses e outros assuntos vão ser discutidos dentro desse curso. Eu serei o professor Marcelo Silva, juntamente com outros professores, a professora Amin Lascani e a professora Miriam Sanches. Então, quem tiver interesse, 16, 17 e 18 de outubro, aqui no CAEC, entre em contato com a secretaria, com a recepção, no telefone 45 3526 3525-2652. 3525-2652. Te aguardo lá. Obrigado.
Boa tarde. Gostaria de convidá-los a participar do curso Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisito, onde o aluno visitante ou o aluno de primeira vez recebe o livro Conscienciograma, que foi falado agora há pouco, né? Este curso vai ser realizado no dia 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu. Ele é composto por 3 workshops conscienciométricos. O primeiro, você identifica trafor, trafora e trafal, através do livro Conscienciograma. O segundo, você vai identificar os trafores, os trafares e os trafais do seu holossoma, que tem a ver com os veículos de manifestação da consciência. O terceiro workshop é o Confor, é a homeostática pelo autodiagnóstico, onde, a partir dos 2 diagnósticos elaborados nos 2 primeiros workshops, você disseca o traço que, neste momento, atrapalha a sua evolução. E ele também tem 2 campos autoconscienciométricos, com os epicons Moacir Gonçalves, Everaldo Bergonzini, aplicando a técnica da auto-mega-euforização, e o epicom Luiz Gonçalves e Lilian Zolé, a energização e comprovável psicofonia com a consciência amparadora. Então, sejam todos bem-vindos. A inscrição e informações podem ser feitas através do telefone 45 99 94 14 60 ou pelo site www.consus.org.br. Obrigada. Boa tarde, queremos convidar você a participar do curso Opção pelo Autodesassédio. Esse curso é da ACIP, Associação de Parapsiquismo Interassistencial, e ele estará ocorrendo no dia 17 e 18 de outubro, próximo final de semana. Será ministrado pela professora Epicom Adriana Lopes, e os tópicos desse curso são as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal e a meta da autodesperticidade. Quem quiser participar, entre em contato com a CIP pelo telefone 21, Foz do Iguaçu, 2102 1421, ou pelo e-mail acip@acip.com. O curso não tem pré-requisito, todos podem participar. Boa tarde a todos. Pessoal, próximo sábado, 17 de outubro, iremos ter aqui um grande evento em Foz do Iguaçu. Iremos comemorar os 20 anos do CAEC com uma bela festa de aniversário. Será um jantar dançante, às 19 horas, no Hotel Mabu. Ainda temos algumas vagas, as vagas são limitadas. Quem estiver fora, pode entrar em contato com a recepção do CAEC, telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. O valor é de R$ 80,00 e você vai poder parcelar até em 4 vezes. Não perca a oportunidade de comemorarmos essa data tão especial. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Dicotomia Paraperceptiva, especialidade Autoenganologia, e a verbetógrafa Estela Leal. Muito obrigado e boa tarde a todos.